Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. Hoje irei falar sobre o pró e contra entre transferir embriões a fresco, que seria quando já captamos os óvulos numa fertilização in vitro, observamos a divisão celular e, na sequência, já transferimos esse ou esses embriões ao útero, ou seria mais interessante congelar esses embriões e depois, meses após, preparar o útero dessa paciente para descongelar o embrião ou os embriões e transferir ao útero. Vamos então avaliar os prós e os contras entre fazer uma transferência a fresco e uma transferência de descongelados. Será que algumas mulheres teriam mais vantagens em transferir a fresco e outras mais vantagem em transferir descongelados? Eu me chamo Altina Castelo Branco, diretora técnica da clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife, com especialização em reprodução humana e esteroscopia pela Universidade de Paris 11 e especialização também pela Febrasgo em reprodução assistida. Vamos então recordar a história da reprodução assistida no mundo. O primeiro caso aconteceu em 1978 e nesse momento se captava o óvulo, fecundava e já transferia a fresco. Somente uns 20 anos depois é que se aprimorou a técnica do congelamento para se chamar vitrificação. Nesta, fazemos a desidratação da célula para depois congelar o embrião ou o óvulo, evitando que ao baixar a temperatura da célula, a água que fica dentro desta célula se transformasse em gelo, ocasionando o seu rompimento. Feito, por exemplo, uma Coca-Cola, que se a gente esquece no congelador, pode romper, estourar aquele litro de Coca-Cola quando ela vira gelo. E isso fica mais fácil para todos conseguirem visualizar. Mas com essa técnica da vitrificação, como ele tirou todo o líquido para depois baixar a temperatura e congelar, a sobrevida dos embriões ao serem descongelados permanece hoje 95% de sobrevida e com todas as células intactas, que no passado, quando a técnica era do descongelamento lento, a gente já ficava feliz quando pelo menos 50% das células do embriões permaneciam intactos. E isso foi uma revolução, um grande avanço na reprodução assistida, porque aí nós podemos avançar agora para o congelamento de óvulos, já que o óvulo é uma única célula, então a gente não poderia utilizar aquele descongelamento lento se a gente ia perder metade dos óvulos. Mas com uma sobrevida de 95%, já conseguiu-se vislumbrar essa possibilidade que hoje cada vez mais está sendo divulgada para aquelas mulheres que desejam adiar o projeto reprodutivo, fazer o seu congelamento de óvulos ou em situações de saúde, para que aí ela possa engravidar no futuro, já que ela deixou o seu estoque de óvulos congelados. E na fertilização também foi muito importante, por 2 pontos. Primeiro, permitiu a gente ser mais conservador e colocar
um ou dois embriões numa transferência a fresco, porque sabíamos que os outros embriões excedentes poderiam ser congelados com segurança, que eles iriam sobreviver, que no passado se colocava 3, 4, porque tínhamos medo de se congelar, perder aqueles embriões de boa qualidade que não sobreviveriam ao descongelamento. O segundo ponto foi justamente porque na fertilização a fresco, uma das desvantagens dela é que a paciente é submetida a altas doses de FSH, que é um hormônio da hipófise que estimula o ovário, mas por quê? Para que ela consiga crescer vários folículos dominantes, para conseguir vários óvulos maduros e que assim a gente teria um leque maior de embriões para selecionar 1, 2 ou 3 de boa qualidade, ou até mais, podendo congelar. Só que quando ela tem muitos folículos dominantes, cada folículo vai produzir altos níveis de estradiol, que a nível de pesquisa se documentou que esses altos níveis estrogênicos poderia afetar o endométrio, diminuindo a sincronia do embrião com o útero e diminuindo um pouco a possibilidade de acertarmos a janela de implantação na fertilização a fresco. Como isso foi documentado? Se biopsiou o endométrio no dia da punção dos óvulos em pacientes que já tinham feito fertilizações anteriores com bons embriões, mas sem sucesso de gravidez, e viram que este endométrio, a nível de tecido de histopatológico, ele já estava numa fase pós-ovulatória, quando ali era o dia da ovulação. E aí se documentou essa sincronia, mas mesmo assim a gente tem uma boa taxa de gravidez a fresco, quando os embriões são bons, atingindo em média 50%, 55%, até 60% de gravidez. Então o que se documentou é que por mais que a gente tenha essa pequena assincronia, ou seja, que o endométrio avança um pouquinho em relação aos óvulos e aos embriões, na maioria das mulheres, essa janela, esse período que o útero estaria receptivo, ele deve ser mais largo e mesmo o embrião chegando um pouquinho atrasado, ele conseguiria se implantar. Mas algumas mulheres, que seriam a exceção, a minoria, teriam essa janela mais curta e para essas mulheres faria toda a diferença transferir em embriões congelados, onde o útero não estaria bombardeado com altos níveis estrogênicos, e com isso a gente teria uma melhor sincronia, já que o intervalo que o útero dela estaria receptivo seria menor. O grande problema é que nós não sabemos quem são essas mulheres que têm uma janela menor e quem são aquelas mulheres que têm uma janela maior. E um outro detalhe, o que prejudicou esse endométrio não foi o FSH que estimulou os ovários a crescer, e sim os altos níveis de estradiol. Então, se eu tenho uma paciente que é baixa respondedora, que teve poucos folículos, digamos 3 só que cresceram, então os níveis de estradiol dela não estarão altos, porque se cada folículo dominante produz 300 picogramas, ela teria em torno de 900, diferente de uma paciente que tem uma boa reserva ovariana, que se tivesse 10 folículos, estaria com níveis de estradiol em torno de 3.000. E aí sim, é esse alto nível de estradiol que ia fazer com que o endométrio dela avançasse e diminuísse a sincronia. Então, nessa linha de raciocínio, eu pensaria que seriam aquelas pacientes que teve uma resposta mais intensa dos ovários, que essas teriam talvez um benefício maior
de congelar os embriões e transferir no outro ciclo. Agora, se elas têm 5, 6 embriões de boa qualidade e ele já está ali, por que eu não poderia pelo menos transferir um embrião e congelar os demais? Se não desse certo, eu teria os outros congelados para uma segunda tentativa ou terceira, mas pelo menos eu daria o benefício da dúvida e já transferiria um. É claro que tem a decepção quando não dá certo. Mas assim, o que eu acho é que o que é combinado, conversado com o paciente e esclarecido, e aí cabe ao casal ou à paciente, as pacientes, se são 2 mulheres ou uma produção independente, ela decidir se quer arriscar ou não, com pelo menos um embrião a fresco e congelar os demais. Agora, e aquela mulher que tem uma baixa reserva ovariana, que só conseguiu 3 folículos e só teve 2 embriões e às vezes só tem um embrião de boa qualidade. Será que essa paciente se beneficiaria em congelar ainda esse único embrião bom para descongelar? Porque a sobrevida de um bom embrião é 95, mas se o embrião morfologicamente ele já não está com uma boa qualidade, ou seja, tem uma divisão celular menor, as células não estão tão semelhantes, a taxa de sobrevida deste embrião ao descongelar vai caindo. E outra, ela não está com níveis de estradiol tão altos. Então, até que ponto essa janela de implantação foi prejudicada? E aí, vocês vão se deparar com o grande dilema da reprodução, que eu digo que o sucesso da fertilização depende de 2 batalhas. A primeira é conseguirmos um bom embrião morfologicamente, que é este que implanta, é aquele que continuou se dividindo bem, que chegou no 5º dia no estágio de blastocisto, que já está em Retting para implantar. E a segunda batalha é ter o útero morfologicamente bom e na janela de implantação. Como até hoje a gente ainda não tem a certeza da janela, se eu só tenho um embrião de boa qualidade morfológica, eu, Altina, prefiro apostar no embrião e não arriscar congelá-lo e descongelar, sabendo que eu tenho em torno de 5% de perda de embriões, porque a sobrevida é em torno de 95%, pensando numa janela que eu nem sei se não está lá. Agora, naquela paciente que tem muitos embriões, se um não resistir ao descongelamento, eu terei outros. Então, sim, na paciente que tem muitos, eu posso apostar em congelar e transferir num ciclo natural, onde eu vou apostar que a janela de implantação estará mais favorável para transferir. Até porque os trabalhos mostram que quando a gente transfere um bom embrião a fresco versus um bom embrião descongelado, o aumento da taxa de gravidez no descongelado é em torno de 5%. De que adianta eu querer ganhar 5% quando eu corro o risco de perder 5% na sobrevida do embrião descongelado? Principalmente naquela mulher que só tem um, que esse um dela não vai ser 5%, ou vai ser 0 ou vai ser 100. E é por isso que é a minha teoria para a vida. Eu acho que em medicina a gente tem que individualizar caso a caso, vendo o contexto de cada mulher, se ela já fez alguma tentativa e fez a fresco e aí não deu certo, aí eu vou adequar e tentar diferente, fazendo descongelado. Se ela já transferiu um embrião em D3 e não teve sucesso, até que ponto esse embrião tinha uma boa qualidade, se não era melhor eu levar até o D5 para responder perguntas, se a falha foi realmente na implantação ou na qualidade embrionária. É isso que a gente vai avançando e por isso é que existe
tantas opções de tratamento para que a gente possa adequar ao melhor a cada uma, individualizando caso a caso. Eu agradeço a todos os nossos seguidores, ao carinho, a cada mensagem linda que vocês postam nas nossas redes sociais, Instagram, ao carinho que eu recebo nos zaps, e peço para continuarem a postar suas perguntas, que o nosso interesse é que essa comunicação através das nossas mídias sociais, seja no Instagram, artefertil.reprodução humana, ou no nosso site artefertil.com.br, ou através aqui do nosso podcast, melhorar a nossa interação, que vocês fiquem mais seguras, mais tranquilas e que com isso a gente consiga passar por essa fase tão difícil de uma forma mais leve e chegar no final feliz, que é a gravidez. Um abraço e até o nosso próximo podcast Fertilidade com Arte.